Cumprimento a igreja na graça e a paz de Jesus, amém? Glória a Deus. Que momentos maravilhosos, né? Nós passamos aqui desde a abertura do culto, né? E agradecer aí aos novos integrantes do louvor, a Tânia, né? A Tânia estava com o coração ardendo de vontade de entregar o seu louvor. Falei assim, olha, não vai faltar oportunidade, né? E também nós tivemos aí a presença, Danilo, né? A Rebeca hoje conosco aqui, o Danilo nos prestigiando aí com seus talentos aí, né? De músico, né? Então, glória a Deus, a gente só pode agradecer, porque tudo isso nós estamos fazendo para o Senhor, tá? Então, agora nós vamos continuar também em adoração com nossos ouvidos, para que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, com mais esse momento aqui da ministração da palavra. Bom, irmãos, eu estava ali, orando ali em cima da introdução da palavra, e o Espírito Santo estava lembrando o que diz a Bíblia, que no finais dos tempos o coração de muitos se esfriaria, não era de alguns, não, muitos. E a gente tem visto isso nas igrejas, né? A gente costuma dizer que nesse momento de pandemia, né? Eu estava conversando com o pastor João, fazendo assim, reflexões, e realmente a gente percebe que é uma chacoalhada assim, que foi dado não só na economia, nas empresas, mas nas igrejas, né? E aqueles que estavam assim, buscando alguma... Falar, fica chato eu parar de ir na igreja, né? O pastor vai falar, por que você não está indo mais, né? Ah, pandemia. Né? Mas assim, essas pessoas, às vezes, já estão com o amor de Deus, já esfriou. Né? O amor de Deus esfriou. E eu estava ali orando, falando assim, ó, né? O Senhor me preparou para trazer uma ministração, mas essa introdução ele ainda não tinha me dado. E aí, durante a ministração, falando nessa forma, né? O amor de muitos se esfriaram. Aí eu fiquei pensando assim, mas como é que eu cada dia mais, eu amo mais o meu Deus, eu amo mais a Deus, quero mais estar com o Senhor, né? Aí, Deus colocou assim, olha, né? Quanto mais como é que a gente ama mais uma pessoa? Então, o propósito aqui como pastores, como obreiros aqui da nossa igreja, cada um que vier, que Deus enviar para o nosso rebanho, a nossa vontade é que ele se alimente desse amor de Deus, que ele possa sentir o amor de Deus, o carinho que Deus tem conosco, né? Então, nós precisamos conhecer mais e mais a Deus, para aumentar o amor de Deus, para fortalecer o amor de Deus. Então, por exemplo, se vocês imaginarem quem é casado, quem é comprometido, como é que começou? Um dia você viu falar, se aproximou, mas quanto mais você conhece, mais você se apaixona, não é verdade? Então a gente vai conhecendo as virtudes, as qualidades, e a gente vai se apaixonando mais e mais por Deus. Então, nós precisamos estar fortalecidos no amor de Deus. Eu estava conversando com o nosso irmão Douglas, a Patrícia, essa semana, falando, olha, se há uma coisa que me dá força, né? Porque a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, e de onde vem essa força? Né? O amor de Deus. O amor de Deus é que nos impulsiona, o amor de Deus é que nos fortalece, o amor de Deus que dá força para a gente seguir em frente, mesmo contra as circunstâncias. Então, eu queria trazer um pouco da palavra para a gente entender a grandeza desse amor de Deus. Mas aonde que você se encontra? Em que contexto que você se encontra? Para a gente começar a entender um pouquinho por quê? As coisas estão tão assim dinâmicas. Hoje as pessoas pegam o celular, né? E ficam direto no Google, direto no WhatsApp, direto nas informações que estão fáceis, né? E a gente para de enxergar no entorno. Às vezes a gente não valoriza a família que nós temos. Não valoriza o bem, o tesouro que nós temos. E aí, você vai esfriando o amor. Porque você está olhando coisas assim que estão sendo novidades e mais novidades. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. E você vai perdendo, né, aquela visão
tesouro que nós temos, e o maior tesouro, né, que nós temos dentro de nós, depois da salvação, que já é parte do amor de Deus, é o amor de Deus. Né? É Ele que nos move, é Ele que nos sustenta. Né? Então, como é que eu conheço o amor de Deus? Como é que eu consigo perceber o amor de Deus? Eu estava sentado hoje na varanda lá de casa, né? E se há uma coisa que eu aprecio muito, que Deus deu um talento para minha esposa, né? E lá, embora a gente mora numa casa que não tem um palmo de terreno, a casa está totalmente piso aqui, piso ali, casa, corredor, piso, garagem, piso, mas Deus deu sabedoria para ela. Ela deu uma ideia, eu falei, vamos lá, é possível. Nós fizemos um jardim em cima da laje, né? Então, a gente fez um jardim de uns 10 metros, com uma largura assim, encheu de terra dessa altura, e sem querer, né, como é que fala? Franca humildade, não. Bom, não se importando de você falar assim, não é nada humilde, mas eu acho que é o jardim mais bonito da rua, apesar de que a rua são só um quarteirão. Mas é o jardim mais lindo da rua. Eu fico olhando as rosas, as plantas que ela coloca. Aí ela estava falando assim para mim essa semana, uma planta que a gente não fazia ideia que ela trouxe de Pompeia, da minha cunhada, muito bonita, uma folhagem. Como é que é o nome dela? Lembra? Um nome diferente. Falou assim, aquela planta que a gente achava que era só folhagem, está dando flor. Ah, que lindo. Então, quando você começa a olhar a natureza, quando você consegue imaginar, eu estava vendo o seguinte, né? Na rua inteira, os passarinhos têm dificuldade para achar as suas comidas. Mas, de repente, nós, naquele canteiro de terra, passou a ser um abastecimento para os passarinhos. Às vezes ela acha ruim, né, que os passarinhos vão lá para achar suas minhocas e faz sujeira, né? Mas eu fico vibrando quando vem os sabiás que cantam, né? Os passarinhos vêm ali e tal, eu fico olhando, né? Irmãos, a obra de Deus é tão perfeita, tão linda, tão maravilhosa. Se a gente parasse para entender, observar, você ia conhecendo mais o Deus. Por quê? O que você conhece de Deus? Eu conheço um Deus que cuida de mim, né? Um Deus que nós amamos, um Deus que a gente ora, Ele atende os nossos pedidos, né? Então a gente conhece um Deus que é maravilhoso, um Deus que é onisciente, onipresente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, todo-poderoso. Mas nós ficamos assim, em palavras, em chavões, mas nós não percebemos o Deus que nós temos. Quando você quer conhecer o Deus, você conhece a sua obra. Você conhece a pessoa, né? É pelos frutos que você conhece a árvore, não é assim que diz? Então, olhando ali a obra de Deus, se você olhar, por exemplo, naquele canteiro de terra, se cavucar ali, quantas vidas tem ali naquela terra? Se você colocar um alimento no lixo, em pouco tempo você vê vida, não é verdade? Talvez você não goste daquelas vidas, né? Essas vidas não, né? Mas onde tem, assim nós vivemos num mundo onde a vida está por todo lado. E onde a vida, né, é Deus, a presença de Deus, é Ele que é criador de todas as coisas, né? Então a vida é uma coisa tão importante. Então, Deus, né, aí a palavra de hoje, né, é um pouco nessa direção, para a gente entender um pouco nesse contexto de um Deus, Criador do céu e da terra, de todo o universo, que a gente não faz ideia do tamanho de tudo isso que nós estamos falando. Deus nos criou e nos colocou como a sua obra-prima, né? Olha o privilégio, né? No meio de tantas coisas que Deus criou, nós somos a menina dos olhos de Deus, como alguém já colocou. Então, nisso aqui, começar a entender um pouquinho como é que foi a criação do mundo, né?
para a gente entender o contexto onde nós entramos nessa parte e por que nós somos importantes para Deus. Porque você passa assim, por exemplo, uma cidade que nem Osasco, não sei, deve ter lá uns 800 mil habitantes. Você fala assim, quem sou eu numa cidade dessa aqui? Quem que sabe quem sou eu? Mal sabe a prefeitura, porque eu pago impostos, porque eu sou um cidadão que contribui com meus impostos e tal, mas ninguém sabe. Mas nós estamos falando agora de Deus, né? Deus sabe quem somos, Ele nos fez, Ele te conhece pelo nome, Ele sabe de tudo, e Ele tem um projeto para nós, né? Então, quando a gente começa a entender a obra de Deus, para a gente entender nós em relação a Deus, eu vou fazer aqui um preâmbulo assim para a gente entrar na palavra. Eu queria falar o seguinte, que Deus fez tudo, a obra dele, de uma única vez, né? Ele criou, né, em 6 dias ele completou a criação e ele foi dando comandos, haja luz, né? E quando nós estamos falando aqui que ele fez o homem, ele fez a sua imagem e semelhança, e aí o homem, Deus tem muitos sonhos, Deus tem planos, e Ele nos fez também sonhadores, tá? Só que tudo que Deus faz é perfeito. É isso que eu quero que vocês entendam, a perfeição de Deus. Como que é tremendo as coisas que Deus faz. Perfeito. Então a diferença é que nós também somos sonhadores, só que falta para nós a perfeição, né? Porque nós fazemos muita coisa errada, né? Nós queremos fazer, mas nós não sabemos, acabamos fazendo as coisas tortas e acaba não dando certo, né? Então, assim como o pastor João estava falando aí da formação de obreiros, né? Eu falei para ele que eu tenho um estudo de Gênesis que eu fiz há muito tempo, que eu fiz com o pastor da igreja Videiros, né? Eu peguei esse estudo com eles lá, maravilhoso. Cheguei a passar aqui para a família do pastor Juarez, na época que eles estavam aqui na igreja. E eu quero ver se nesse contexto, né, a gente consiga trazer para vocês, até essa formação de obreiro, preencher um espaço, né, numa quinta-feira online, né, também para aqueles que puderem assistir, porque é maravilhoso. Nós precisamos conhecer. A ideia é a gente estudar a Bíblia no contexto da criação. Assim, estudar, começar Gênesis, né? Não é estudar a Bíblia inteira, que eu não vou ter condições de fazer, né? Não é minha praia, né? A gente tem bastante planos e tal, mas assim, é maravilhoso, né? Então, por exemplo, quando você pega lá Gênesis capítulo 1, verso 1, e fala assim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, né? Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. Então, Deus criou todas as coisas. Você aprende na Bíblia que Deus é o Criador de todas as coisas, não havia nada, né? Aí quando você aprende na Bíblia isso aqui, aí de repente você entra numa faculdade e lá eles vêm e falam na teoria do Big Bang, que a Bíblia é tudo furado, né? Que o mundo começou de uma explosão, né? Que os átomos estavam compactados de uma forma e as coisas estavam tão comprimidas que explodiu, né? E naquela explosão criou o céu, a terra e tudo que existe. Então, aí eu pergunto, no que você acredita? Na Bíblia ou na ciência? Então, a gente trazer uma reflexão, não que você vai deixar de acreditar nisso para acreditar naquilo, mas você vai ter uma opinião, né? Por exemplo, havia trevas sobre a face do abismo, a terra era sem forma e vazia. Pergunto, Deus não é luz? Se Deus é luz, como é que havia trevas? E a gente sabe que a obra é o reflexo da alma do artista, né? Quando você fala assim, né, aquele pintor romântico, ele pinta um quadro e ali ele vai trazer os traços do romantismo, o outro traz os seus traços. Deus é amor.
como é que ele poderia, se Deus é luz, como é que havia trevas? Se Deus é amor, né, como é que a terra se informa e vazia? Né? Um Deus tão maravilhoso, ele criaria isto? Então, aí nós temos algumas reflexões. Então, esse curso que eu estou falando é nesse sentido, né? É começar desde a leitura da Bíblia, não é para decorar a Bíblia, e sim para entender o porquê das coisas, e você também conseguir ter uma opinião, né? Uma posição, né? Porque está escrito, por que está escrito? Então, é bom a gente... Então, quando você conhece a palavra, você começa a conhecer Deus, começa a mergulhar. Então, nisso aí, né, eu queria lembrar aqui os irmãos que a gente precisa estar mais perto, conhecendo mais esse Deus maravilhoso, porque nós estamos caminhando, irmão, vou falar. O amor de muitos estão esfriando por conta do aumento da maldade do mundo. Eu não quero isso na minha família, na minha casa. Então eu tenho que articular para que a gente volte a sentir a presença de Deus, mas a gente tem que conhecer Deus, porque as pessoas estão assim buscando outros conhecimentos e deixando as coisas de Deus do lado. Então nós precisamos nos apaixonar por esse Deus, né, buscar o conhecimento dele para poder saber, conhecer o Deus que nós servimos, para que a gente possa compreender em que posição que nós estamos no contexto de Deus, né? Para entender um pouquinho e começar a valorizar o nosso relacionamento com Deus. Então, a palavra que eu vou iniciar aqui está lá em Gênesis 1:11. Não vamos estudar o livro de Gênesis, não, tá? Mas o contexto está nessa passagem aqui. E disse Deus, né? Gênesis 1:11, está fácil de achar, né? Primeira página da Bíblia, você já chega rapidinho. Né? Então a palavra está lá dizendo assim: e disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Vamos orar a palavra. Pai, eu oro agradecido, meu Deus, por cada que está aqui nessa noite, por um momento que nós já tivemos até aqui, de adoração, que agora, Senhor Deus, como eu já disse, que nós possamos adorar o Senhor com o nosso ouvido, o nosso entendimento. Venha, Senhor Deus, trazer conhecimento. Abra, Senhor Deus, os olhos do nosso coração, dos nossos ouvidos, para que a gente possa perceber, né, a grandeza do Senhor, o contexto que nós nos encontramos nos teus planos. Senhor, que nós saímos daqui com a nossa fé aumentada e a certeza desse amor tão grande que o Senhor tem por nós, daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, Pai, para que a gente possa continuar nessa parceria, Senhor Deus, trabalhando, Senhor Deus, para que outros venham conhecer o Senhor também, servindo para a expansão do reino, e que a tua obra seja feita, Pai, a despeito de tudo aquilo que o maligno tem querido destruir. Usa a tua igreja, Pai, para que o evangelho ele avance e vidas sejam salvas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu estava dizendo, né? Todas as coisas têm um propósito, né? A obra de Deus, tudo tem um propósito. E quando você começa a analisar como é que Deus criou as coisas, aqui só para a gente entender um pouquinho. Deus, ele, como eu estava falando do jardim, né, da minha esposa, aquela lá de casa, ela não fez assim, talvez uns 15 anos que está lá aquele jardim, 20 anos, quantas vezes eu vi ela tirando toda a terra, colocando novas terras, adubo, terra vegetal, né, para poder plantando e tal. Mas Deus não. Deus, ele criou uma única vez, né? Ele falou assim, agora é a hora de eu refazer a plantação, né? Então, quando Deus criou, né, a criação dele é única, ele fez, mas num sistema que a partir da criação do mundo, Deus
não pôs a mão. Agora o homem, né, é que ele conta conosco para que o homem dê sequência, né? Então Deus criou e ele colocou o homem lá para cultivar o jardim. Então nós já temos uma função desde o início nesse projeto aqui. Então, quando nós estamos falando aqui das características, vamos entender aqui esse versículo. Ele falou o seguinte: criem relvas, né? Criem as relvas, produz a terra relva. Ervas que deem semente. Árvores frutíferas que contenham frutos da mesma espécie. Já é uma regra, né? Um comando ali. A terra vai produzir árvores frutíferas da mesma, frutos que contêm semente da mesma espécie. Cada árvore tem seu fruto. Tá? Aí, nisso aqui, ele fala assim, frutos que contenham a semente. Por quê? Como eu disse, Deus não falou assim, vou fazer a criação do mundo e agora eu tenho que ficar dando todo ano, cada 10 anos, cada 100 anos, eu vou ter que arrancar e plantar tudo de novo? Não. Ele fez de uma forma única. Né? Ele fez de uma forma única. E o sistema de Deus, para que ele possa ter essa tranquilidade, que o que ele fez é perpétuo, né? É para sempre, ele colocou um sistema reprodutivo dentro de cada espécie. Ele criou as espécies como se fosse uma matriz. Né? Ele criou a espécie X, a Y, né? Criou as plantas, árvores, os animais, as aves e tal. E cada ser vivo, ele colocou uma semente. Né? Então, dê fruto. A árvore frutífera tem que dar fruto. Quando ele criou o homem, ele falou o quê? Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Né? Então, ele colocou também a função do homem. Então, quando o homem ele fez a humanidade. Quando ele fez as plantas, ele não fez pensando naquela planta. Ele fez a flora. Quando ele criou o animal, né, para povoar a terra, ele fez a fauna. Né? Então você viu que Deus, ele tem uma inteligência. Né? A gente não consegue imaginar quando você começa a ver como é que Deus trabalha para que a obra dele seja perpétua. É um plano perfeito. Por isso que eu falo, como é gostoso eu amo ficar vendo a obra da natureza. Como é que Deus é perfeito? Né? Como é que Deus faz coisas? O meu sobrinho lá em Pompeia, ele é agrônomo, e ele resolveu fazer um criame de peixes ornamentais. E ele estava lá, ele comprou uns 20 aquários e montou lá vários tipos. Cada peixe mais lindo do que o outro. Cada peixe com detalhe. Eu falei assim, olha, você não conhece nada do que Deus criou. Né? A gente não conhece nada da natureza. É muito pouco que nós conhecemos. Então, mas o que chamou a atenção aqui, que Deus falou o seguinte, produza relvas. Terra, produza relvas. Ervas que contêm a semente. Por quê? Ele não vai ficar plantando erva. Não, aquela semente é para gerar outra erva. Né? Há um sistema que vai continuar. Produza árvores frutíferas, produziam frutos de cada espécie. Cada árvore tem uma espécie de fruto. Então, ele falou o seguinte, né? Tem uma regra. A árvore, cada uma vai produzir o seu fruto. Né? Homem. Ao homem, ele falou assim, assim que ele criou, a palavra está lá em Gênesis 1:28, que Deus o abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre os animais, sobre tudo que existe. Né? Então, Deus colocou o homem para cuidar desse jardim, né, como também nós vimos na palavra, mas o que eu estou querendo trazer nesse contexto é a questão da mecânica, o projeto de Deus. Eu sou uma pessoa que gosta de projeto, na minha empresa lá, eu tenho N projetos, né, e Deus deu essa capacidade para nós pensar. Você também tem projetos, sonhos, né? Uns mais, um de um jeito, do outro. Isso nós somos semelhantes a Deus.
Só que nós não temos a perfeição de Deus, né? Falta só isso. Brincando aqui, tá? Falta tudo para nós, para termos aquilo que Deus é. Mas, dentro desse contexto, irmão, Deus fez uma coisa perfeita. Ervas que contêm a semente, árvores frutíferas que produzam frutos da mesma espécie. Então, disso, né, nós estamos vendo aqui que você não vai subir num pé de abacate e achar uma manga. Apesar de que eu, quando era criança, eu subi no pé de abacate para apanhar uma manga. Vocês falam assim, aí meus irmãos, né, quando eu contei essa história, né, que eu morava no sítio, e falei, olha, hoje eu me deliciei com aquela manga rara que tinha, porque tinha uma lá no pé, então eu subi lá no pé de abacate e peguei a manga. Todo mundo olhou para mim e falou assim, esse menino está louco, né? Eu devia ter uns 7 anos, né? Como? Né? Calma, eu não expliquei. É que o pé de manga era muito alto e não tinha condições de eu não conseguia subir nele, né? Mas eu tinha um pé de abacate que estava grudado no pé de manga, que era fácil de subir. Então, usando a cabeça, né? Subi no pé de abacate para apanhar uma manga. Então, eu fiquei alvo de piada por muito tempo lá em casa, né? Mas foi verdade. Então, mas você não vai ver um pé de abacate produzindo manga. Cada árvore produz frutos segundo a sua espécie. Isso foi Deus falou, ó, terra, produza. Deu uma ordem e nós temos uma terra produtiva. É uma maravilha. A terra, você joga uma semente e ela produz, né? 30, 60, 100 por 1, como diz até a palavra. Irmãos, se alguém se lembrar de trazer a água aqui, eu estou ficando com a garganta seca, já agradeço. Então, nisso aqui, voltando aqui à questão da estratégia de Deus, por que eu estou falando isso? Porque dentro desse contexto, né, nós vemos que Deus tem um propósito para nós. Né? Existe existem princípios de Deus que não mudam. Ele escreveu, e o livro de Gênesis, você vai ver vários princípios de Deus que vai comandar a natureza, a nossa vida, as coisas de Deus estão baseados em princípios. E esse princípio, que as árvores frutíferas deem frutos com sementes e segundo a sua espécie. Isso aí também serve para nós. Ele não fez assim, agora eu vou fazer, né, um outro tipo de pessoa. Não, ele fez o homem, né? Fez o homem, e todos nós vimos aqui que do pó da terra ele formou o corpo, obrigado, soprou o espírito, né, da vida. Então Deus, ele fez as coisas, mas ali ele estava fazendo a humanidade. Então nisso aqui, nós estamos vendo o seguinte, né? Há um contexto. Quando a gente fala que Deus faz com que cada árvore dê fruto segundo a sua espécie, também Ele nos fez com fruto para nós gerarmos fruto. E qual é a nossa semente? Que semente que nós temos? Ora, não é por acaso que nós conhecemos como sêmen, né? O atributo que Deus nos colocou para a reprodução humana. Né? Então você tem o sêmen do homem e o óvulo da mulher que quando fecundam gera um novo ser. Então nisso aí, Deus preparou para que houvesse um sistema reprodutivo em todos os animais, né? Em todos os seres vivos tem um sistema reprodutivo e Deus deu ordem, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Né? Isso aí, eu creio que já está nas tampas, né? Tem quase 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Haja gente, com tanta gente que morre, ainda tem muita gente. Mas, irmãos, quando a gente fala o seguinte, gerem frutos segundo a sua espécie. Ovelhas geram ovelhas. Pastores geram pastores. Então, se você estiver pensando assim no mundo real,
um bando de ovelhas. Aliás, alguém comprou lá 5 ovelhas e colocou um pastor para tomar conta. Aí, começa a reproduzir ovelhas. Quem é que vai gerar ovelha? O pastor? Não. Uma ovelha gera outra ovelha, não é verdade? Porque é a espécie dela, porque está dado esse comando desde o princípio. Pastor, ele não gera ovelha, ele gera pastor. Então, se você começar a entender esses princípios, Deus também nos fez gerar filhos. Então, eu creio que aqui tem muitos aqui que já teve a experiência de gerar filho, mas filho natural. Então, se você é um homem, como eu falo homem, pode ser homem ou mulher, natural, você vai gerar filho natural. Eu gerei, pela bênção de Deus, 2 filhos, né? O pastor Rodrigo e a Lilian, né? São 2 filhos que nós geramos, que o Senhor nos deu essa alegria. Eu não sei quantos filhos você gerou, natural. Agora, só que o homem, num dado momento em que você conheceu ao Senhor Jesus, que você pediu que Ele fosse Senhor da sua vida, né? Que você entregou a sua vida para Cristo, né? Você nasceu da água e do Espírito, então você passou a ser um ser espiritual, o homem espiritual. Agora, o homem espiritual gera filhos segundo a sua espécie, filhos espirituais. Então, se você não nasceu de novo, não vai gerar filho espiritual, porque você não é, a espécie sua ainda é natural. E Deus nos chamou para a palavra, para todo um projeto que Ele tem, né? Ele mandou Jesus para que Ele nos desse uma vida, né? O Espírito que estava morto foi vivificado, e Ele nos fez seres espirituais. A partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em nós, né? E Ele nos dá a condição de nós podermos falar, nós somos hoje homem espiritual, né? Então tem o homem natural, conforme trata aqui a Bíblia, mas tem o homem espiritual. Então, se você ainda é só o homem, eu digo homem ou mulher, né, natural, você vai gerar filhos, você tem semente dentro de si para gerar segundo a sua espécie. Mas se você nasceu de novo, você já tem uma semente lá dentro, que é o Espírito Santo, tá? Que é outra, é isso, nisso, né? Nós estamos falando assim, um plano de Deus, é tremendo. Deus nos deu essa condição para gerar filhos espirituais. Coisa linda é você sentir os frutos que foram gerados da sua vida, né? Por exemplo, quando a gente casou, que teve filhos, foi o primeiro filho, a primeira filha, né, a Lilian, foi assim, tremendo. Saber que dentro da gente gerou aquele fruto ganhou corpo, ganhou vida. Então, a semente, irmãos, o sêmen, a semente é um receptáculo que contém tudo da vida, né? Então, antes de entrar para passar um pouquinho para frente, por exemplo, nós falamos aqui da semente do homem, que é o sêmen, né? Como Deus age. Nós temos o sêmen para, no caso aqui, a questão do homem natural, mas quando nós falamos do homem espiritual, nós estamos falando do Espírito Santo. É Ele que gera, né? É Ele que tem o poder de gerar os filhos. Agora, quando nós falamos assim da semente, né, ainda voltando um pouquinho para a natureza, eu tive o cuidado de trazer aqui uns grãos de milhos, né, só para falar para vocês, mostrando assim, ao vivo vocês não vão ver daí, mas aqui nós estamos falando assim, um grão de milho. Quem já viu um grão de milho aqui? Todo mundo, né? Um grão de milho. Você acredita que aqui é uma semente, que aqui dentro tem um pé de milho? Isso aqui tem tudo de um milho. Não falta nada para um milho, né? Pensa que isso aqui é um pé de milho. Eu estou falando que tudo que isso aqui está aqui dentro, né? Quando essa semente ela encontra um solo, né? Que ela entra ela é geminada, ela começa a produzir, sai dentro dessa sementinha raízes necessárias para ela firmar na terra, para buscar os sais minerais,
a água, o alimento dela. Daqui dessa sementinha sai o caule para formar uma árvore, sai as flores, sai o fruto. Tudo aqui dentro da semente. Nós temos dentro de nós sementes para gerar seres assim. Né? O sêmen não é isso? Quando um óvulo fecunda, aquele receptáculo, que eu vou chamar assim, que é a semente da vida, né? Não tem um ser perfeito que depois desenvolve, né? Então ali, né, tem o DNA, né? Nele contém o DNA, o genoma, que tem todas as informações do que vai ser aquela pessoa. Então nós temos uma vida dentro de nós, sementes, né, que está dentro de cada um de nós, prontinha para serem fecundadas. Só que, como vocês sabem, o homem e uma mulher, ela não vai gerar uma vida se não houver aquilo que Deus fez, o homem e a mulher. Não é verdade? O sistema reprodutivo não está, não, porque agora pode ser, né, a união de 2 homens, a união de 2 mulheres. Pode. Mas quem disse que foi de Deus aquilo lá? Porque se fosse de Deus, tinha um sistema reprodutivo. E Deus não preparou assim. Né? Eu não estou aqui para discutir esse tema, que é muito polêmico. Mas estou querendo dizer que Deus nos colocou dentro de nós sementes. Assim como esse grão de milho, ao lançar na terra, que ele encontrar um ambiente preparado, ele vai gerar um pé de milho. Dentro desse grãozinho aqui, ó, tem um caule, tem raízes, tem flores, vai vir o pendão no momento certo, vai vir a espiga de milho. É vida que nós temos dentro de nós também. Para gerar seres naturais, basta que você tenha uma relação, né, com a sua esposa, né, com o seu marido. Você tem a possibilidade, se você for fértil, de gerar um ser. Mas eu estou falando também de ser espiritual. Né? Aonde que nós queremos chegar? Que Deus, Ele nos deu toda essa qualificação. Deus é perfeito. Né? Então Ele criou lá na eternidade e Ele já fez um plano para toda a eternidade. Não é só para aquele momento ali, agora eu vou ter que refazer. Então, irmãos, mas dentro da vida também existe o fluxo, dentro do fluxo da vida também existe a morte. Por quê? Deus preveu isso aqui, né? Jesus falou, João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, vamos imaginar que esse é o grão de trigo, caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, nós estamos falando aqui que quando um grão morre, nasce uma planta. Se esse grão não morrer, a planta não nasce. Então, que a morte, aqui no caso desse grão, gera vida. E quando nós, espiritualmente falando, nós morremos para nós nascemos para Cristo viver em nós. Então, nisto, Cristo vive em nós. Quando nós deixamos o nosso eu, a nossa vida não, a minha vida sou eu, e nós falamos assim, Cristo, né? Cristo vive em mim. Quando nosso grão do eu morre, você deixa Deus, Jesus, nascer em você, viver em você. Por isso, Paulo falando, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós morremos para nós, a morte vem para nós darmos espaço para Jesus. Quando eu falo aqui, a morte, né, do eu, do ego, né? Então, quando nós estávamos falando aqui da questão da produção de Deus, Deus tem princípios importantes. Mas, assim como ele falou o seguinte, né? Deu ordem a que o homem fosse, ele preparou a terra, né? Fez o homem e falou assim, ó, cultive a terra, tá? Você vai cultivar a terra. Então, o homem, né? Ele recebeu de Deus a autonomia para semear e colher. Cultivar é isso, semear e colher.
Então, Deus deu para nós o livre-arbítrio. Tá? Deus deu para nós o livre-arbítrio. Já que Ele deu a função de nós cultivar a terra, e cultivar significa semear e colher, né? E Deus deu essa prerrogativa para nós, homens. Nós temos a prerrogativa de escolher. Ele deu o livre-arbítrio para escolher o que você vai querer plantar, né? É um direito que nós temos escolha. Então, o livre-arbítrio também é um outro princípio muito importante que nós não podemos esquecer nesse entendimento aqui dessa palavra. Por quê? Deuteronômio 30, 19, a palavra diz assim: os céus e a terra eu tomo por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolha a vida, né, para que tenha vida tu e a tua descendência. Deus quer que a gente vá bem, que os nossos filhos vão bem, que a nossa descendência vá bem. Então, nisto, nós temos uma livre escolha. Só que tem um outro princípio da semeadura. Está em Gálatas 9, de 6 a 9, diz assim: aquilo que o homem, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, certamente colherá. Então, nós temos o quê? Estou falando aqui, o direito de escolher o que nós queremos semear no nosso jardim, na nossa vida, mas a colheita você não escolhe. Sabia disso? Você tem o direito de escolher o que você vai semear. Agora, uma vez que você escolheu o que semear, isso você colherá. Não dá para falar o seguinte: olha, eu vou semear isto e quero colher aquilo. Não. Você só escolhe o que você vai semear. A colheita é dada. Aquilo que você semear, você colhe. Então, por isso, irmãos, por isso que eu estou falando aqui, né, de um projeto de Deus maravilhoso, que Ele dá liberdade, Ele dá condição para a gente escolher. Com certeza, Ele nos chamou de sal da terra e luz do mundo para nós semear coisas boas, para colher coisas boas. Não é por acaso que nós estamos ensinando a palavra. Não é por acaso que Ele deixou a Bíblia para nós aprendermos dele. Para que te vá bem, você e a tua descendência. Então, nisso aqui, a gente vê um Deus perfeito. Né? Ele fez os céus e a terra, criou todas as coisas, nos criou, falou assim para nós cultivarmos esse mundo. E depende de nós para fazer esse mundo melhor. E Ele nos chamou para fazer a diferença. Seja o sal da terra e a luz do mundo. Mas aí, você escolhe o que você quer ser. Ah, pastor, eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu quero uma família abençoada, eu quero isso, eu quero aquilo, tá bom, né? Como é que tá? Aí, a pergunta que fica é o seguinte, né? Por que muitas pessoas falam assim: pastor, eu estou na igreja, estou seguindo a palavra, eu estou vendo aqui, eu venho aos cultos, mas nada dá certo comigo, né? As coisas não funcionam, né? Então, aí a pergunta é o seguinte: você está reclamando que as suas colheitas não são boas, não é verdade? Você está falando o seguinte: as minhas colheitas não são nada boas, apesar de eu estar na igreja. Apesar de eu servir a Deus, minhas colheitas não são boas. Aí a pergunta que eu faço: o que você tem semeado? Por quê? Se a colheita não é boa, é porque a semeadura não é boa. Porque aquilo que você semear, você colherá. Então, essa é a lei, é o princípio de Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Aí a pessoa fala o seguinte, né? Por exemplo, julgos desiguais. Vocês já viram falar muito disso, né, nas igrejas, né? De julgos desiguais. Deus, lá de trás, desde que Ele criou, né, criou seu povo, né, chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, Ele estabeleceu regras. E quando Ele tirou, por exemplo, o povo do Egito, da escravidão,
depois de 40 anos, eles tomam posse da terra prometida e haveria a divisão das terras entre as 12 tribos. Então não podia, Deus já sabendo que haveria um momento em que ele haveria de distribuir a terra para o seu povo, ele falou o seguinte: não casem com o povo de que não seja do povo de Deus. Então, julgos desiguais começa lá de trás, porque senão, como é que vai fazer? Essa terra é para o povo de Deus. Agora você casou com uma pessoa que não é do povo de Deus. Olha a confusão que vai trazer. Então, aí a Bíblia fala, né, sobre julgos desiguais, que não deve, né, a pessoa não deve casar com uma pessoa que não é da mesma crença. Nesse sentido. Por quê? Porque vai dar problema. Deus já viu lá atrás, nós temos aqui, não vamos descer nesse detalhe, mas muitos problemas a pessoa vive numa outra cultura, tem uma outra adoração, tem outro ídolo, e vai dar problema nesse relacionamento. Mas aí a moça fala: ah, pastor, é um moço tão bom, e ele converte depois. O que acontece, na maioria das vezes, que é mais fácil a moça sair da igreja do que o moço vir para a igreja. Então, aí nós estamos falando aqui, o que ela semeou? Ela colheu. Porque a palavra fala para respeitar julgos desiguais. Não, né, Deus abomina, né, porque você não deveria casar com outro povo. Está lá de trás, lá no princípio. Isso afeta a vida espiritual, o relacionamento. Aí, pastor, o meu problema é enfermidade. Né? Meu problema é enfermidade. Tá, então a sua colheita não é boa. Não, eu ando numa situação assim. Aí a pergunta que a gente fala: o que você tem semeado? Por exemplo, vamos pegar aqui um caso bem comum, né? Que é muito a questão da obesidade. Tá? A obesidade, a pessoa não se cuida que de repente está numa situação de obeso, né? Tem obesidade mórbida, que é cruel, né? Aí isso nós sabemos, né? A pessoa não vai, não se cuida, então é isso que ela está semeando. O que ela colheu? Chegou o momento em que houve uma crise na saúde dela. E ela está reclamando, tal, né? Mas assim, o que ela semeou? Ela colheu, ela não se cuidou, ela não foi atrás daquilo que todo mundo sabe, né? Que existe médicos, que existe especialidade aí que vai te orientar a sua alimentação. Aí ela vai no médico. Tá? Depois que a situação está complicada, ela vai ao médico. Ela vai ao médico, o médico examina e fala assim: olha, a sua situação é grave, porque você já está com um peso muito sério. Isso aí repercutiu já na hipertensão, já é uma pessoa hipertensa, já repercutiu problema de gordura no fígado, né? Já repercutiu na questão de o joelho, porque a pessoa fica muito pesada, né? Começa a afetar a estrutura óssea, já começa a refletir a linha, colar. Então tem um monte de situação que a pessoa semeia e colhe. É a lei da semeadura. Mas aí o médico fala assim: olha, eu vou te passar um tratamento. Eu vou te dar um remédio, mas não é só remédio. Você tem que fechar a boca, tem a sua parte. Fechar a boca e fazer exercício. Né? Tá bom. Aí tomou o remédio, fechou a boca? Não. Fez exercício? Não. Perdeu 5 quilos e voltou tudo de novo. O exemplo. Então a pessoa, o que você semeia, você colhe. Pastor, mas o meu problema, né, eu acho que Deus tem uma coisa aqui que eu não escolhi onde eu ia nascer. A pessoa vem reclamar, né, que aí ela não tem culpa, porque ela nasceu num lar, né, vamos lá, de pobreza extrema. Irmãos, você pode não escolher aonde você vai nascer, onde você nasceu, mas você pode escolher quem você quer ser, que depende de você, porque o que você semeia, você colhe, né? Então, mas aquela pessoa tinha tudo na mão, aquela pessoa tinha os recursos,
Mas você sabia que aquela pessoa que tem os recursos, ela não nasceu rica? As pessoas olham assim uma pessoa bem, né, e falam assim, aquele ali é um privilegiado. Mas assim, você sabia que as pessoas, para chegar naquele ponto, né, ela foi, né, ela renunciou a tantas coisas, se esforçou, fez isso, fez aquilo, trabalhou, conquistou e, como ela era uma pessoa sonhadora, não desistia, ela foi até que acertou um negócio que deu bastante dinheiro e ela ficou muito bem. Agora, deixa eu falar uma coisa. Existe um estudo que fala, né, que a primeira geração faz isso, né? Ela constrói, né, e fortunas porque a pessoa vai, trabalha, se esforça, descobre um jeito e acerta e constrói uma fortuna. A segunda geração vem, não constrói nada, usufrui e ainda consome parte dessa fortuna. E a terceira geração destrói, porque ela não tem valor para ela aquele negócio não vale nada, o negócio é vender, e aí faz igual o filho pródigo, né? Que vendeu tudo, consumiu todos os bens. Então, às vezes, irmão, a pessoa fala o seguinte, a pessoa lá é bem, aquela lá é abençoada, eu não sou, mas você quer ser abençoado? Deus abençoa, né? Deus abençoa quem vai e busca pede sabedoria, se dedica, se investe, estuda, se prepara. Então, se você semeia, você colhe. Se você semeou, não fazer nada, você não pode querer colher aquele que fez tudo, igual aquele. Então, a lei da semeadura, ela é assim, firme, né? Ela é justa. O que você semeia, você colhe. Se você não semear, não espere que você não vai colher, porque é um princípio de Deus. Então, nisso aqui, irmão, nós estamos falando aqui da pessoa que está na igreja. E aí o irmão Fábio, na hora que ele foi ler aqui a palavra na oferta, né, ele trouxe uma direção que Deus tinha me dado para eu falar aqui, de como é que as pessoas estão na igreja e uns são abençoados e outros não. Mas eles não estão recebendo a palavra, né? Então, a mesma palavra que está vindo para os irmãos aqui, tem alguém aí que fala, não, a minha palavra é diferente. Não, uma palavra é uma só hoje aqui, não é? E sempre assim. Todos ouvem a mesma palavra. Uns são abençoados, outros não são abençoados. Por quê? Por quê? É questão da escolha de novo. Jesus falou dos 2 alicerces. Eu vou trazer aqui a lembrança que o irmão Fábio já leu na hora da oferta. Ele fala assim, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras que nós estamos falando aqui hoje, que nós falamos domingo passado, que nós falamos no outro domingo, e que o Senhor falou para você, né, para mim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, né, é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, o porquê? Por que nós precisamos estar firme na rocha? Porque 3 coisas acontecem, quer você queira, quer você não queira. Aí não é uma questão de semear e colher, é parte da vida. Caiu a chuva, 3 coisas. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas aquela casa que estava firme na rocha, não aconteceu nada. Irmãos, Jesus fala, aquele que ouve e as praticam. É um tipo de pessoa que Jesus está falando. Quem tem ouvido, ouça. Mas não é só ouvir, tem que praticar, né? Agora, tem o outro que Jesus fala na sequência. Agora, aquele que ouve e não as praticam, né, é uma pessoa insensata. Por quê? Naquele dado momento, também vai cair a chuva, vai transbordar os rios, vão soprar os ventos, vão dar de ímpeto contra aquela casa, mas a casa
que não está firmada na rocha, a casa que firmada na areia, né, não vai resistir. Então, aí é uma questão do que você está semeando também. Se eu estou semeando, ouvir a palavra, vou chegar em casa, olha, vamos refletir nessa palavra. O que eu estou semeando na minha vida? O que eu estou colhendo? Se você não consegue entender o que você está semeando, veja as suas colheitas. Tem pessoas que falam o seguinte, né? Eu não tenho amigos. Eu sou uma pessoa muito assim, sozinha, não tenho amigos. Mas o que você está semeado? Se a pessoa é uma pessoa antissocial, né, não tem nada de social nela, ela não se abre, não busca conhecer as pessoas, se abrirem e buscar assim, amizade, como é que ela quer ter amigo? Então, você semeia, você colhe. Né? Eu lembro um dos primeiros cursos de casados que a gente ministrava, e a gente falava sobre o semear e colher, e ali falava assim, naquela época, a época de escrever carta ainda, né? Agora não existe mais escrever carta. Não escrevo carta. O que eu colho? Não recebo carta. Se eu não faço, se eu não busco ter amigos, se eu não semeio, eu não vou ter uma boa amizade, não vou ter um relacionamento. Então, o que você semeia, você colhe. Né? Então, casamento. Quantas pessoas que às vezes têm crise no casamento, e como é uma coisa natural, que cai a chuva, que transborde o rio, que sopra os ventos. O casamento, irmão. A palavra diz lá em Efésios 5, 22, marido, né? Se eu estou falando aqui para marido, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. É um princípio que está ali, que Paulo fala, né? A receita é essa, amor. Mas alguém tem que amar primeiro. E quem é que tem que amar primeiro? O marido. Está escrito na Bíblia, não foi eu que inventei. Está lá, Paulo fala assim, marido, amai vossas esposas. Por quê? Na relação de amor, se você não se sente amado, você não ama. Alguém tem que começar primeiro. Quem começa primeiro? O marido. Está dito lá com todas as letras. Marido, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Mulheres, tem a parte dela. Sede submissa a vossos maridos. Assim como o Cristo é o cabeça, que o seu marido seja o cabeça. Né? Mas o meu marido é um banana, ele não tem hora, porque Deus abençoa se você orar. Agora, se você fala assim, não, deixa comigo, ele nunca vai poder ter uma posição. Então, aí, se você semeia, se você busca conhecer a palavra, se você pratica, vai ter um momento em que vão vir as chuvas, vão cair, né? Os rios vão transbordar, como está escrito na palavra. Nas duas situações é exatamente isso que acontece. Os ventos vão vir de ímpeto na sua casa, no seu casamento, mas se você estiver firme na rocha, né, então a casa não cairá. Né? Então nisso aqui, né, nós estamos vendo que qual é o problema? O problema é aquilo que você semeia, você colhe. Indo para encerramento aqui, né? Aí a pergunta que você poderia estar pensando, né? Se é isto, eu posso já começar que essa ministração tenha uma situação prática na minha vida. Começa a pensar quais são as colheitas ruins que você tem na sua casa. É relacionamento? É finança? Né? É enfermidade? Quais são as colheitas ruins? E veja o que você está semeando, porque o que está semeando está vindo. E começa a mudar a semente. Né? Começa o seguinte, eu quero colher uma vida de paz, então eu vou começar a buscar Deus, eu vou buscar orar, eu vou começar a trazer louvor para dentro de casa, o louvor é a arma de guerra. Enfim, você semeia aquilo que vai te trazer uma colheita que você está querendo. Né? E para nós encerrarmos, né, Paulo fala, nós estamos falando de colheita, mesmo a gente, né, eu na condição de pastor, nós temos lutas. Tem momento que as nossas colheitas também não são aquelas que a gente gostaria, mas a gente tem que buscar
ver, olhar, examinar, né? Qual é a semente? Então, Paulo fala lá em Filipenses 3,12, tá? Ele fala o seguinte: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Então, não é porque você tem uma posição de liderança, não é porque você é o pastor, não é porque você tem assim conhecimento da Bíblia, que a gente não erra. Paulo fala que ele não tinha ainda obtido a perfeição. Ó, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo. Eu não desisto, eu prossigo para o alvo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo, né? Então, irmãos, quanto a mim, ele repete, não julgo já havê-lo alcançado, né, a soberana vocação de Cristo, mas, né, esquecendo das coisas que para trás ficam, esquecendo. Às vezes você começa a colocar situações, isso que aconteceu na sua vida, por causa disso que você não consegue, esquecendo tudo que para trás ficam, olhando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Essa é a proposta, né? Nós falamos o seguinte: olha, você tem um monte de desculpa para falar, porque diz, olha, eu não fiz isso por causa daquilo, eu não fiz aquilo por causa daquilo, porque não dá, porque não sei, esquece o que para trás fica, olha para aquilo que está adiante. Você ainda tem tempo para semear e colher, né? O passado é passado, o futuro é o que você precisa preparar. O passado não adianta você ficar chorando, né, porque alguém me atrapalhou a minha vida, porque se não fosse aquela coisa ter acontecido, porque... Não, olha o que está para diante, semeia para que você tenha a colheita que você tem buscado, busque a Deus, peça sabedoria a Deus, que Ele é todo, Ele dá com alegria. Eu queria colocar aqui para nós fecharmos, que nós somos pessoas importantes no plano de Deus, tá? Nós fomos separados para dar frutos. Se a nossa vida, nós não conseguimos assim, nos entender isso, que Deus te preparou, que Deus deu um plano, Ele colocou Jesus, né, deu Jesus, seu único filho, para morrer na cruz, para que a morte de Jesus nos limpasse de toda a dívida, né? Se nós não tivermos esse entendimento, que Deus já fez aquilo que precisava ser feito, né? E que por conta disso, agora eu nasci de novo, por causa disso eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, por causa disso Deus colocou uma semente dentro de mim, que é o Espírito Santo, para mudar a minha vida, o meu caráter, os frutos do Espírito vêm porque Deus colocou essa semente em mim. Se eu não entender isso, que eu não sou qualquer pessoa, eu sou uma pessoa que Deus nos colocou aqui nessa noite. Tem um propósito. Você faz parte de um projeto de Deus. No meio de todo o universo, Deus enxergou você. Você consegue enxergar isso? Deus sabe o seu nome. Deus sabe a sua família. Deus sabe as suas dificuldades. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, porque Deus, Ele nos acode nas nossas angústias. Se você começar a entender que nós não somos mais uma pessoa, mas somos parte do plano de Deus, e que Deus tem olha para nós e espera que a nossa família seja uma família, um lar de luz, que a nossa vida faça a diferença. Então, quando a gente fala que nós estamos diante de um momento, que o pastor João lembrou, domingo que vem, eleição, não vou fazer questão, não faz sim. O meu voto vai ser para a pessoa que tiver melhor preparada aí para fazer o melhor pela nossa cidade. Cada um faça a sua parte. Se você falar o seguinte: quando eu estiver diante de uma situação, tiver que escolher entre uma coisa e outra, eu vou escolher aquilo que está dentro da palavra de Deus. Se nós começarmos a entender que Deus tem um plano para nós e que nos chamou para fazer a diferença nesse mundo, então se prepara, porque Deus vai te capacitar. Se prepara, porque oportunidades virão para que você possa levar essa missão em frente, que o reino de Deus, né, avance, que a sua família seja uma família abençoada, que aquilo que
parece um obstáculo que você não sabe como é que vai passar aquilo ali, Deus fala assim, deixa comigo, porque essa peleja não é sua. Né? Muitas vezes nós não conseguimos imaginar como resolver a situação. Creia que Deus, para Ele, tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Então, mas nisso, nós temos que entender, né? Dependendo de nós, né? Nós temos que fazer a nossa parte nessa terra. A nossa decisão de sermos pessoas melhores, famílias melhores, vai melhorar o mundo aí fora. E compete a nós fazer a nossa parte, mesmo que outras pessoas não estejam fazendo. Amém? Fiquem em pé para nós encerrarmos.